Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, no seu horário que você vai estar nos assistindo. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta, e vamos para mais uma aula sobre a codependência. Codependência, estamos falando fortemente sobre esse assunto, trazendo provas verídicas na Bíblia, onde Deus proporcionou a prevenção à codependência, utilizou ferramentas importantes para poder lidar com a codependência de forma muito explicativa, de uma forma simples, de uma forma bem detalhada, de suma importância para você, para mim, para cada um de nós. Isso é muito importante. Mas hoje, na aula, eu quero falar um pouco sobre um episódio que ocorreu aqui na Bíblia. Muito nós ouvimos falar sobre dois personagens. E esses dois personagens, temos ali esses dois personagens, o irmão malvado e o outro, o irmão bonzinho. Um era Caim, o malvado, e o outro Abel, o bonzinho. Então diz assim a palavra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Algumas pessoas, quando me procuram, elas pensam que é num passe de mágica para se resolver a questão da codependência ou a questão da dependência química. Rafael, mas como é que eu faço? Porque eu quero uma coisa imediata, uma coisa rápida, uma coisa para agora e tem que ser logo. Teve uma certa cliente que eu irei privar o nome, que ela me procurou. Nós fizemos o primeiro atendimento e eu já deixei bem esclarecido para ela. Falei, não é um passe de mágica. A questão é o seguinte, você vai trabalhar as ferramentas, colocando em prática no dia a dia da sua vida e você irá ver a mudança. Mas se você não o fizer, não ache que você dormindo, você vai acordar sendo uma ex-codependente. Não é assim que funciona. E o seu filho será um ex-dependente químico. Não é assim que funciona. Por quê? Porque não é um passe de mágica, é uma questão de um ponto de decisão. Nós vemos aqui o Senhor falando a Caim que cabe a ele dominar. O que é dominar? É você ter o controle da situação. É você sair da zona de conforto, é você sair do palco e você assumir o script da sua história. É você começar a dominar a sua vida, o seu eu. Eu vejo pontos importantes na Bíblia que nos auxiliam na codependência, na dependência química, a nos afastarmos de tudo isso, a vivermos uma vida melhor, de diversas maneiras, de todas as maneiras possíveis de viver. Não estou falando de vegetar, estou falando de viver. O que é viver? É você ter uma vida plena, uma vida amorosa, uma vida que você se apaixona cada dia, se encanta cada dia por si próprio. Não estou falando de egoísmo, eu estou falando de amor, amor próprio. É de você se observar e você se encontrar diante do espelho e se admirar, se respeitar, se cuidar, viver uma vida bondosa para com você mesmo. E você sendo bondoso para com você mesmo, você vai estar seguindo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nos dando como o segundo mandamento. O primeiro é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não consigo nem me amar? Como é que eu faço isso? Então, diante de tudo isso, o Senhor Deus chegou a Caim, depois de Caim ter oferecido a ele ali um sacrifício, tá? Portanto, ele não ofereceu dando o seu melhor.
Ele não ofereceu um sacrifício, ele ofereceu ali um negócio, ele só deu. Querendo status, querendo se aparecer, querendo se mostrar. E seu irmão Abel não. Seu irmão Abel foi lá e deu o seu melhor. Quando você, por exemplo, você vai dar um presente para alguém, que você pega ali o que sobrou e você dá para outra pessoa, você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor? Tiago Ventura, certa feita, ele estava falou uma coisa muito interessante. Que quando ele faturou o seu primeiro dinheiro, bem faturado mesmo, assim, um dinheiro bom, ele foi lá e comprou um apartamento para sua mãe. Ele primeiro presenteou a sua mãe. O que ele fez? Ele deu o seu melhor. Ele não deu o que estava sobrando para a mãe dele. Ele deu o melhor. Tem uma outra pessoa, que eu não recordo o nome, que foi lá, enquanto estava passando por dificuldade, necessidade, e quando ele conseguiu o seu primeiro $1 milhão, ele foi lá e comprou o seu primeiro $1 milhão, uma casa para sua mãe, comprou uma pequena empresa para sua mãe, investiu na sua mãe. O que ele fez? Ele proporcionou o seu melhor para a pessoa que ele ama. Então, quando Caim não proporciona a Deus, a qual ele dizia que amava, ao qual ele tinha aquele contato com ele não deu o seu melhor. Então é claro que Deus rejeitou. É a mesma coisa você. Você vai olhar para o seu filho que vai lá e faz o possível. E às vezes alguns pais cometem um pequeno erro, que eu considero como erro. Não sei a sua visão, mas eu considero como erro. De você chegar ao seu filho, nossa, mas que mundo bonito. Mas você está vendo ali que ele não deu o seu melhor. Então o que você está incentivando o seu filho? Na hora, é importante você também saber, ter conhecimento. Na hora, você não fala nada. Pega o presente, guarda. Depois você chega ao seu filho no particular e diz a ele, meu filho, por mais que a tua intenção tenha sido a boa ou melhor, você não deu o seu melhor. Eu percebi que você tem capacidade de fazer melhor. Eu sei que você tem capacidade de fazer melhor. Eu vou aceitar o presente sim, meu filho. Mas eu gostaria que na próxima vez, se você puder, porque eu sei que você pode, mas se você quiser, dê o seu melhor. Não por causa de mim. Porque quando eu realmente pegar o presente que você deu o seu melhor, eu irei transbordar a felicidade de verdade. Não irei precisar fingir uma felicidade ao qual, ou seja, uma alegria ao qual não existe. E eu não posso te enganar. Eu não posso ser falso para com você. Porque se eu fizer isso, o que eu estou fazendo com você? Eu estou te colocando na zona de conforto. E se eu te colocar na zona de conforto, sempre você vai fazer o seu possível. Você não vai fazer o seu melhor. Eu não estou falando o melhor do mundo, mas se fizer o melhor do mundo, como diz o Mário Sérgio Cortella, ótimo, perfeito. Mas estou falando do seu melhor nas condições que você tem. Se você, nessas condições que você tem, você consegue fazer melhor, então faça o melhor. Faça o melhor. Porque quando você faz o melhor, você está se superando cada dia. E quanto mais você se supera, melhor é para você. Então, Caim, ao invés de fazer isso, ele simplesmente deixou a raiva, o ódio, predominar, dominá-lo, tomar conta dele. E aí, ele levou o seu irmão a um certo lugar e lá matou o próprio irmão. O que isso tem a ver com codependência? O que isso tem a ver com os assuntos que a gente está estudando? O que Caim vai nos ensinar aqui através disso aí? Deus. Veja bem, você, senhor pai, você, senhora mãe, você, senhor filho, filha, tio, tia, neto, sobrinho, você é ser humano, que é o codependente. O Senhor Deus nos ensina o seguinte. Preste atenção. Eu sou responsável por controlar a minha mente diante daquilo que eu quero. Estou passando por um momento de raiva, um exemplo.
Qual é o correto a se fazer? Primeiro, eu tenho que buscar um lugar isolado para que essa raiva que eu estou sentindo agora nesse exato momento não venha a ser despejada em outra pessoa. Perfeito. Outro detalhe. Domínio. Eu sou responsável por dominar os meus desejos, tá? Aquilo que me vem. Mas não sou responsável por dominar o do outro. Então eu não posso deixar de viver a minha vida para viver a vida do outro. O que eu tenho que fazer? Diante de uma situação como essa, você pai, você mãe, você é ser humano. Se você soubesse que o seu filho iria matar o seu outro filho, o que você iria fazer? O que você iria fazer? Alguns poderiam entrar na frente, se fosse em questão de bala, outros poderiam pedir para o seu filho ir embora, né? Igual aconteceu com Jacó e o seu irmão, e a mãe pediu a Isaac para que Isaac mandasse Jacó embora, para que ele não viesse ser morto pelo seu filho, depois de ter mentido para o seu irmão mais velho. Então assim, o que fazer diante de uma situação como essa? Quais pontos tocantes? Bom, diante de uma situação como essa, é bem coerente que a gente possa, diante de provas, diante das circunstâncias da vida, a gente buscar as autoridades. Ah, mas é meu filho. Ótimo, é seu filho. Você tem que recorrer às autoridades, porque ele está com pensamentos compulsivos de cometer um homicídio, ou seja, de cometer um assassinato, de matar alguém, tirar a vida de alguém. Ele não tem esse direito. Mas e Deus? Por que Deus não fez nada, Rafael? Porque Deus permitiu Caim matar o seu irmão. Veja que Deus veio até Caim. Veja o diálogo de Deus para com Caim. Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus veio até Caim e relatou a ele para que ele pudesse mudar o script da sua história, mudar a história no todo. Mas infelizmente Caim se deixou levar pelo desejo de vingança, desejo de raiva e de fulminar a vida do próprio irmão. Não pensando no dia de amanhã, não pensando nas consequências, não pensando no seu pai, na sua mãe, não pensando em ninguém, simplesmente no seu próprio ego, seu próprio egoísmo, da sua rejeita, de ter sido rejeitado. Mas quem foi que fez isso? Foi Caim? Ou foi Abel? Não, foi o próprio Caim. Dar o seu melhor em aprendizados. É importante nós sabermos diferenciar o que é e o que não é. Mas tá bom, Rafael. Agora me explica o que isso tem a ver com a codependência. Preste atenção que o codependente ele deixa de viver a sua própria vida. Nessa situação, alguns iriam cometer erros gravíssimos. Iriam, em palavras, ofender a Caim, em coisas. Então, ou seja, Caim, de matar Abel, iria matar a outra pessoa também. E aí viria mais mortes. Mas então, quer dizer que ele tinha que matar Abel? Não. Como eu falei, nos dias de hoje, nos dias atuais, se você tem provas, busque ali as autoridades. Mas é meu filho, eu sei que é seu filho. Ou é seu esposo, ou é seu... Não interessa quem seja, busque as autoridades. As autoridades existem para esses tipos de situações e diversas outras situações que possam ser prejudicial a outras pessoas. Mas, Rafael, mas por que Deus não fez? Imagina Deus ter ali feito naquele exato momento. Caim, é o seguinte, tu não vai matar Abel. Vem, te aprisionar aqui. Tu acha que Deus não teria esse poder? Já que ele é
onipresente, onisciente e onipotente. Será que ele não teria isso, esse poder? Claro que sim. Mas e aonde iria ser colocado a liberdade, o livre-arbítrio que ele deu ao homem? Aonde? Ah, Rafael, mas espera aí, tá falando de livre... Escute e preste atenção. Caim matou Abel, o que aconteceu com Caim? O que aconteceu com ele? Ele se tornou amaldiçoado. Ele abriu o seio da morte na terra. Ele matou. Foi o primeiro assassino na terra. Foi o primeiro homem que tirou a vida de outro homem. Veio as consequências sobre ele. Veio as consequências. Da mesma forma, hoje nós temos que buscar entender que não é por pena, não é por piedade, mas sim nós temos que ver a emoção e a razão e uni-las e tomar as decisões corretas. Como eu falo e repito novamente, busque as autoridades, porque quando você busca as autoridades, você vai começar a entender o que eles irão te explicar diante da lei, quais os seus direitos, quais os seus deveres. E aí poderá evitar uma situação como essa. Às vezes nós estamos aqui, nós vemos o serial killer, passa nos jornais que o rapaz entrou na escola, presta atenção, entrou na escola armado e matou várias pessoas. E ele queria matar apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa. E aí, diante disso, quando faz uma pesquisa, depois faz uma pesquisa, o que encontra? Que no meio daquela galera tinha um que difamava aquela pessoa, que fazia bullying, que humilhava, que destratava, que fazia diversas situações. Então essa pessoa se sentia, diante de tudo isso, uma pessoa desprezada, uma pessoa mal amada, uma pessoa cujo sofria com isso. Quem que não sofre? Imagina você chegar numa escola e começarem a te falar, te chamar de macaco, te chamar de preto, de não sei o que e tal. É dolorido. É dolorido. E aí, o que fazer? E aí tem que ter a intervenção dos pais. Saber conversar com o filho, saber se comportar diante das situações negativas. Porque muitos pais falam ao filho, né? Ah, não, peraí, tá muito fraco, tá muito mole, vai lá e sai pela porrada e tal, não sei o quê. Não, usa sabedoria, meu filho. Hoje, quem está te ofendendo, está te machucando, talvez seja uma pessoa que esteja ferida, uma pessoa que está machucada. Mas, busque as autoridades, converse com a direção da escola. Se eles não derem a mínima importância, aí você vem até mim, compartilha novamente e nós vamos buscar os nossos direitos. Vamos acionar um advogado, buscar um advogado, tá? Se a gente não tiver condições, a gente vai buscar um advogado público. Vamos recorrer, temos hoje diversas situações, mas não tira a tua paz. Não deixe ser roubada a tua paz. A tua paz vale ouro. Mais do que ouro na realidade. Porque a partir do momento que se você entrar na escola e você matar alguém, você está destruindo a vida e você está perdendo o direito de ser chamado de cidadão. Cidadão não mata outro cidadão. Ah, mas ele está me ofendendo, não é cidadão. É o ofensor, é isso, é aquilo outro. Tudo bem, mas é um ser humano. E nós aprendemos no dia a dia comportamentos. Então você, como codependente, você tem que entender que você transmitindo àquela pessoa que está lá no uso compulsivo de substância química, você não tem o poder de mudá-la. Você não tem esse poder. E Deus tinha o poder de mudar Caim, e mesmo assim não o fez. Por quê?
ele estaria entrando numa área que ele não poderia entrar, porque ele deu a liberdade a você, a mim, a todos nós seres humanos. Então ele não poderia intervir nessa situação. Agora, se Caim chegasse a Deus e falasse: Senhor, me ajuda que eu não estou conseguindo, Deus iria tomar as providências, porque ele está dando a liberdade. Ah, Rafael, mas aí então se eu chamar a polícia eu vou estar tirando a liberdade do meu filho? Não. Existe lei para isso. Existe lei para isso. Qual ser humano tem o direito de matar outro ser humano? Me apresente uma lei vigente, uma lei que dá esse direito. Nós temos aí legítima defesa. Qual era a defesa de Caim para com seu irmão? Se o errado foi Caim, não foi Abel. Qual foi o erro que Abel cometeu? Talvez seria ter sido confiado no seu próprio irmão. Mas qual lei permite eu matar um cidadão do bem? Alguém que deu o seu melhor, fez melhor do que eu. Então tudo na vida são questões que a gente tem que aprender. No ano de 2013, nós fomos para um acampamento e lá tinha um adolescente, eu já adulto na época, e lá tinha um adolescente e nós fizemos uma gincana da Bíblia, falar mais versículos da Bíblia. E aí eu fui para a final, mais esse adolescente, e eu perdi para esse adolescente. Eu fiquei triste na hora, claro que fiquei triste. Eu estudei muito, estudei para aquele evento, digamos que sim, mas não tanto porque eu não sabia que ia ter esse evento. Mas eu estudava muito, muito mesmo. Só que eu encontrei alguém que estava estudando muito mais do que eu. E era mais novo do que eu. É mais novo do que eu ainda. Entendeu? Eu fiquei triste. Mas aí eu comecei a trabalhar dentro de mim a felicidade de perceber que eu não sou o único. Se eu dei o meu melhor e não consegui, ele deu o melhor dele. E ele conseguiu. Alguém teria que ganhar. E foi ele que ganhou. Então, ao invés de eu ficar triste, eu teria que parabenizá-lo. E foi o que eu fiz. Parabenizei. Então, tudo na vida ela é proporcionada de situações. Eu não posso simplesmente, todas as vezes que eu falhar, eu ficar me machucando, me destruindo. Então, o que eu aprendo aqui nessa questão com Caim sobre a codependência é: eu quero que aquela pessoa que hoje está no uso compulsivo de substância química, ela mude, que ela não volte a usar. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então existem leis. Quando eu busco a lei, hoje eu posso, por exemplo, vamos supor que meu pai seja usuário de substâncias químicas compulsivamente. A lei me permite fazer uma internação involuntária, onde meu pai vai para um centro de reabilitação e aí lá ele vai ser tratado para deixar de usar a substância química. A lei permite isso hoje. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu faço a intervenção. Ah, mas é meu pai, eu não posso interná-lo. O que é melhor? Internar ou enterrar? Qual é o melhor? Então, nas questões da vida, nós temos que aprender o que é importante e o que não é. Ah, mas vai doer, eu vou ter que ter meu pai lá internado, ele vai ficar chateado porque não sei o que e tal. Deixa ele ficar chateado. O mais importante é eu ver meu pai chateado, que vai ser uma chateação momentânea. E se ele sair e voltar a usar? O que acontece? Culpa de quem? Culpa de ninguém. De ninguém. Mas o que aconteceu porque ele voltou a usar? São assuntos que nós vamos tratar mais lá à frente.
e trazendo essa parte do Caim. E aí com isso eu quero trazer aqui do livro Codependência, quero fazer uma leitura aqui de um conselho de um terapeuta para uma paciente. Codependência Nunca Mais. Se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia, tá bom? Diz assim no diálogo: em vez de sessões adicionais de terapia, olha só, o terapeuta recomendou a Patty que fizesse um curso de autoestima e tivesse aulas de afirmação. Também recomendou-lhe que frequentasse as reuniões de Al-Anon, o primeiro grupo feito para ajudar os codependentes, que hoje nós tratamos como de codependentes, ou de filhos adultos de alcoólicos, que são grupos de autoajuda baseados nos 12 passos dos alcoólicos anônimos. Patty seguiu o conselho, presta atenção, Patty seguiu o conselho. Não encontrou a cura da noite para o dia, mas os meses se passaram e ela se descobriu tomando decisões com mais facilidade, sentindo e expressando seus sentimentos, dizendo o que passava, prestando atenção às suas necessidades e se sentindo menos culpada. Tornou-se mais tolerante consigo mesma e com sua rotina diária. Sua depressão foi desaparecendo gradualmente. Passou a chorar menos e a rir mais. Sua energia e seu entusiasmo pela vida voltaram. Um dia, mesmo sem ser pressionado, seu marido entrou para Alcoólicos Anônimos. Ele se tornou menos hostil e o casamento começou a melhorar. O principal aqui é que Patty conseguiu controlar sua vida. Sua vida começou a funcionar. Se Caim tivesse ouvido o conselho de Deus, o mais exemplar terapeuta existente até os dias de hoje, até os dias de amanhã, os dias depois que virão, assim eu, Rafael Silva de Oliveira, acredito, se ele tivesse seguido o conselho de Deus, ele não teria matado seu irmão, teria tido uma história brilhante e hoje estaria salvo. E teria conhecido os sobrinhos, filhos de seu irmão. Mas infelizmente não foi assim. Ele preferiu deixar ser dominado pela raiva, pelo rancor, por tudo. E muitos codependentes fazem isso. Colocam sua autoestima lá embaixo, aí fica com baixa estima, né? Não é nem autoestima mais, baixa. Não tem mais aquele ânimo, aquele desejo, aquela vontade de viver. Se torna uma pessoa que se desprezou. Uma pessoa que saiu do palco, da sua história, do filme, da sua vida, para se tornar plateia. Para deixar o seu mundo, sua história, o seu filme, ser controlado por outros. E quando você faz isso, você está se destruindo. É como se você fosse um piloto de avião, você está pilotando seu avião e vem de outra pessoa caindo, você sai do seu avião e vai para o avião do próximo ajudar. E o seu avião vai até explodir. Essa é a vida. Então, codependência não é uma frescura. Não é uma coisa que você... eu tive a primeira aula, pronto, estou curado. Pronto, já aprendi o que eu queria. Já estou curado. Não. Eu estudo sobre a questão codependência já faz uns anos. Antes eu não sabia, antes de eu passar por uma internação, eu não sabia o que era codependência. Mas eu já estudava isso há muito tempo. Mas eu não sabia o que era codependência. Eu sabia sobre questões de educação. Educar um filho, isso é importante. Muito. Todos os domingos eu assistia Chris Poli lá no Domingo Legal. Com o Gugu Liberato. Então assim, eu assistia. E eu gosto. Porque eu aprendo muito. Então, muitos anos já venho estudando sobre essas questões. E isso, quando eu comecei a entender que tudo que eu estava estudando está relacionado à questão de codependência também,
situações a serem mudadas, questões a serem moldadas. Então, eu comecei a entender o seguinte: a Bíblia, desde o início, ela nos dá ensinamentos importantes. Então, nesse ensinamento de hoje, nessa aula de agora, aprenda o seguinte: você é livre para dominar e controlar e escrever, reescrever, se for necessário, a sua história e não a história dos outros. Aprenda isso para a sua vida. E assim, esperamos nos encontrar nas próximas aulas. Um forte abraço, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua história. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.